Bom, continuando a falar sobre ângulo limite e reflexão total, existem alguns cuidados que precisa nesse assunto, que é mais assim a título de curiosidade, de aprofundamento. Quem não quiser assistir esse vídeo, é só assim um certo rigor conceitual sobre reflexão total. Quando no primeiro vídeo sobre reflexão total eu dizia que o raio de luz ia se afastando, conforme ele chegasse mais inclinado, chegava um ponto que eu mostrei para vocês que esse raio de luz ia sair praticamente rasante, né? E por que eu usei a palavra praticamente rasante se a maioria dos exercícios, quando se refere a esse raio, usa a palavra rasante e não praticamente rasante, igual eu falei. Eu falei praticamente rasante e não rasante. Por quê? Porque na verdade não existe um raio rasante. Rigorosamente falando, não existe. Porque um raio rasante seria um raio que ficaria na superfície. Mas não existe a superfície. O que existe é ou água ou ar. Não existe uma terceira coisa chamada superfície. Ou o raio está dentro d'água ou ele está no ar. Em que terceira coisa ele vai ficar na superfície? A superfície é adimensional. Ela não tem dimensão. Ela não tem espessura, a superfície. Ela simplesmente é uma linha imaginária, sem dimensão nenhuma, que separa a água e o ar. E, portanto, não faz sentido dizer que esse raio de luz sairia rasante na superfície. Aliás, existem dois argumentos que provam isso que eu estou dizendo, que são muito simples. Quando você pega, por exemplo, um raio de luz, ao invés de um raio de luz, você pode pegar um feixe de luz. Um feixe cilíndrico de luz. Aliás, não existe um raio de luz individual, né? Outra coisa que não existe, um raio de luz individual. É sempre um feixe. É uma quantidade infinita de raios concentradas num feixe, por exemplo, cilíndrico. Imagina que todo esse feixe aqui chegasse no mesmo ângulo, no ângulo limite, e aí ele se tornasse rasante. Isso é uma incoerência teórica, né? Porque como é que pode um feixe cilíndrico que tem uma certa espessura, como é que ele pode se colapsar em algo que é sem espessura? Né? Porque uma superfície não tem espessura, ela é uma coisa imaginária. Não existe uma coisa, o que eu quero dizer, não existe nada concreto entre o ar e a água. Entre o ar e a água, a superfície é uma coisa imaginária. O homem imagina a fronteira ali. E essa fronteira não tem espessura. Se ela não tem espessura, como é que um feixe cilíndrico que tem alguma certa espessura poderia condensar em algo que não tem espessura alguma? Isso é impossível, né? Agora existe um segundo argumento, e esse é muito convincente, e quem lembra bem de ótica geométrica vai ver que é impossível existir raio rasante, que é a seguinte: existe um princípio da ótica que não pode furar, que é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Isso é um princípio. Se isso é um princípio, quer dizer que até agora ele sempre foi verificado. E ele diz o seguinte: se um raio de luz pode seguir o caminho entre o ponto A e B por uma certa trajetória, então se a trajetória AB é possível, então a trajetória BA, que é a mesma trajetória só que com sentido oposto, também é possível. E se a gente tentar aplicar esse princípio aqui no raio rasante, nesse possível raio rasante, isso seria um absurdo, né? Se é verdade que existe um raio que vem com o ângulo limite e que sai rasante, então também é verdade que existe um raio rasante que vem e de repente ele sai e entra dentro da água. Mas o que fez ele sair nesse ponto e não nesse outro ponto aqui? Ele estava vindo o raio rasante. Por que de repente ele resolveu entrar na água? Por que não antes? Ou por que não depois? Ou seja, fica completamente sem resposta essa pergunta. Então esse raio rasante simplesmente não pode existir. Ele é só uma construção imaginária para a gente ajudar a entender. E é por isso que eu tentei, toda vez que eu ia falar raio rasante no vídeo no vídeo retrasado, né, que eu falei sobre ângulo limite e reflexão total, eu sempre procurei tentar falar raio praticamente rasante. Se sem querer eu falei raio rasante, eu me enganei, me equivoquei. Às vezes na correria a gente fala, mas é raio praticamente rasante. Por quê? Porque o raio rasante de fato não existe. Agora, para finalizar o vídeo, tomem cuidado, porque alguns exercícios de vestibular usam o termo raio rasante. Ou seja porque o autor está com preguiça de explicar tudo isso que eu estou explicando, seja porque o autor do exercício de fato não sabe disso. E se ele não souber disso, tudo bem, resolva o exercício. O que importa é, se esse raio for rasante, o que ele está querendo dizer é que se esse raio for rasante, então esse ângulo é o ângulo limite e esse ângulo aqui é 90 graus.
É isso que ele está querendo dizer no fundo. Você pode resolver o exercício assim, apesar de que no mundo real isso não existiria. Né? Bom, obrigado, até logo.